Olha, atenção, vou trazer novidades no caso Gabriel. Nilton Muniz, o homem preso suspeito de matar e esconder o corpo do menino Gabriel, andava tranquilamente pela região onde as buscas eram feitas. E o que dizem moradores e comerciantes do caso? Você vai entender o que eles dizem, o que eles falaram, o que eles contaram na nossa reportagem especial. O homem vai responder, vai permanecer detido, tá? Pelo menos até a conclusão do inquérito, então vai responder por enquanto na cadeia, fechado. Entre as coisas que foram apreendidas no local onde Nilton vivia, preste atenção, uma blusa vermelha foi encontrada, sem manga. O tecido é similar ao que foi usado para amarrar as mãos da criança encontrada morta no rio no início desta semana. Atenção, esse fato levou Luciana, a mãe de Gabriel, a acreditar na culpa de Nilton, né, no sumiço do filho dela. Olha, assim, é um dos casos mais bárbaros que você vai ver dessa semana. É um dos casos mais marcantes, um dos casos mais chocantes. A nossa equipe foi até o local onde Nilton vivia. A reportagem completa te traz tudo a partir de agora. A esperada identificação e prisão do suspeito. Nilton César Batista Muniz, de 30 anos, é o criminoso apontado pela Polícia Civil como o assassino do menino Gabriel. Um andarilho acima de qualquer suspeita para quem o conhecia na região. A gente conhecia ele porque ele fica sendo esse trajeto, como a gente tá aqui todos os dias, ele vai para lá, ele vem para cá, sempre com a bicicletinha, com o pneu furado, ou às vezes andando com a mochila nas costas, mas jamais tem imaginar isso dele, né? Segundo a Polícia Civil, o perfil do criminoso ainda está sendo montado. Uma pessoa que estudou com Nilton ainda na juventude enviou este áudio, sem conseguir acreditar na notícia. O moleque era muito bom de matemática, cara. Crânio de tudo. Puta, encontrava com ele na rua, cara. Eu ainda tentava cumprimentar ele, mas eu acho que ele não lembrava mais também de mim. E aí eu nem insistia muito, ele andava com um pouco de jornal na mão um tempo atrás aí. Não sei se estava entregando o jornal, o que era. As principais provas do crime estavam dentro do buraco, onde Nilton morava havia pelo menos 10 meses. Aqui nos fundos da Delegacia de Investigações Gerais fica a cadeia pública de registro, mas não é aqui onde Nilton está preso. O delegado o transferiu para a cadeia pública de Jacupiranga, onde ficam presos que cometem crimes contra a dignidade sexual da vítima. O delegado espera a conclusão dos laudos para saber como Gabriel foi morto e o que ele passou antes de ser assassinado. Só então, com a conclusão dos laudos, o delegado poderá confrontar Nilton em seu depoimento e então concluir o inquérito. O carretel de linha ainda sem uso, que foi comprado por Gabriel horas antes no comércio que fica na rua dele, também estava com o suspeito. Parte da outra linha comprada pelo menino ficou com a mãe de Gabriel. Ele comprou 2 carretéis na parte da tarde, a mãe havia dado cerca de R$5 para o Gabriel e ele voltou com esses carretéis e acabou guardando essa linha. Segundo a Luciana, ele gostava muito de cor, por isso ele gostava do verde, escolheu essa linha e guardou um pouco dela aqui para brincar depois, né, Luciana? Eu gostava bastante de cor, tudo de cor. Não gostava muito de coisa branca, assim. Eu gostava mais vermelho, verde, azul, roxo. As cores que ele gostava. Não era muito chegada assim, cor branca. Tinha visto aquele carretel branco? Não vi. Pode ser da lojinha, sei lá, dela, mas o Gabriel não comprava carretel branco, ele comprava mais assim, né? E não sei porquê, mas ele comprou as linhas tudo depois do almoço, né? Depois das 3. E no momento nenhum ele chegou com linha branca aqui, né? Ele tinha um toquinho na pipa, que nem ia no alto, mas era uma barbante. Era igual aquele toco de barbante lá em cima. Então, aí que ele comprou a linha, né? Ele falava assim, eu vou colocar linha de cor porque fica mais bonito no pipa, combina mais, ele falava assim, né?
A lembrança causa ainda mais sofrimento para a mãe. Você vai guardar de lembrança? Eu vou guardar sim. Eu vou guardar de lembrança, mas eu não me conformo ainda com aquela criança lá que estão fazendo exame, ainda é o meu. Só vou acreditar depois que chegar o resultado, né? Aí sim, mas enquanto não tiver o resultado, eu ainda espero meu filho chegar vivo ainda para mim. Por cerca de 20 dias, a rotina da Vila Ouro foi muito diferente, até chegar à solução desse caso. A pequena vila tem apenas 2 ruas principais. Essa, onde morava o menino Gabriel, e a rua de cima, que é a rua da igreja. Pouco mais do que 10 quarteirões. Toda a comunidade ficou envolvida a localizar o menino Gabriel logo depois que a mãe, Luciana, saiu de casa naquele domingo, no início da noite, para procurá-lo. Ninguém sabia ao certo o momento que Gabriel teria desaparecido. Depois de muita investigação, parentes foram investigados, pessoas ao redor de Gabriel e aqui na vila, até chegar ao suspeito, que foi visto por pelo menos 3 pessoas aqui na região. As principais características desse suspeito, apontadas pelas testemunhas, eram uma luva que ele usava e um boné vermelho. Esses 2 objetos foram encontrados no buraco onde ele morava. Mas ninguém apontava ao certo o momento que Gabriel teria sumido ou sido abordado por este homem. A principal indicação de que algo teria acontecido com Gabriel foi a localização do chinelo, bem aqui nesse ponto que fica no final da rua dele. Por aqui passa a linha do trem, que já está desativada. Um pouco mais à frente estava o chinelinho de Gabriel. A Polícia Civil acredita que foi nesse momento que Gabriel tentou fugir, tentou sair e acabou sendo arrebatado por Nilton e levado lá para o buraco que fica a 2 quilômetros daqui, à força. Para o menino Gabriel acreditar nesse homem, a polícia acredita que ele prometeu uma pipa. Ele tinha papéis de seda, tesoura, cola e brinquedos de criança no local, além de roupas, tanto de menina quanto de menino. A polícia acredita que Gabriel possa ter sofrido antes de ser morto. Esse homem teria dito apenas para a polícia que Gabriel caiu de cima da ponte. Mas a polícia tem certeza que ele foi vítima de um crime, porque ele estava com as mãos amarradas com um tecido vermelho. E no local a polícia encontrou uma blusa que faltava uma manga, exatamente do mesmo tecido. Eu não acredito, assim, que seja meu filho, por mais que seja ele lá, mas como assim, eu não quero aceitar nessa situação. Mas do jeito que ele falou, já tá bem dizer, ele já confessou que o menino, né, não sei se ele jogou, caiu lá de cima, ou se ele conseguiu fugir e foi correr e ele foi de novo, me entropicou e caiu de lá de cima, não sei. Mas do jeito que ele falou já tá confessado, né? Isso aí que me dói mais, se ele caiu vivo de lá de cima. Eu fico, nossa, o que me dói mais é ver o sofrimento, né? O que ele passou aí. Isso aí, olha, igual eu falei, pode passar o tempo que for, isso aí nunca vai tirar do meu coração essa dor. Nunca, nunca mesmo. Quem poderia imaginar que a chave para desvendar todo o mistério do sumiço do menino Gabriel, de apenas 8 anos, estaria aqui nesse buraco, bem embaixo da ponte Bete, por onde passava o trem. Esse local aqui é onde o homem chamado Nilton sempre morou. E aqui, do lado do buraco, tem esse acesso. A parte de cima da ponte. A ponte que passa em cima do rio Ribeira de Iguape. E foi naquela direção que o chinelo do menino estava. A polícia ainda não tem certeza,
Mas imagina que o Gabriel foi trazido por aqui, ao lado de Nilton. Ele teria caminhado por todo esse trajeto até chegar ao buraco. A perícia ainda vai apontar por quantos dias Gabriel esteve vivo depois do sumiço. Segundo o depoimento deste homem, Gabriel teria caído aqui de cima da ponte. A polícia acredita que o corpo de Gabriel pode ter sido jogado aqui de cima da ponte, mas só a perícia vai apontar o que aconteceu com ele antes dele ser assassinado de uma forma tão cruel. Exatamente 2 semanas depois do sumiço do menino Gabriel, no domingo à tarde, no mesmo horário do desaparecimento, um pescador estava no rio Ribeira de Iguape e percebeu um corpo boiando, preso a galhos de árvore. Ele então chamou a polícia militar que esteve no local, mas não conseguiu prender o corpo. Só no dia seguinte, pela manhã, com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar, foi possível localizar o corpo, já a mais de 40 quilômetros de distância daqui. Foi então que a Polícia Civil passou a focar o caso como um crime e a seguir os passos desse suspeito. Ninguém sabia que o homem que continuou perambulando pela cidade durante todos os dias de buscas era quem todos procuravam. Cerca de 3 dias depois do sumiço, começaram as buscas. A Polícia Civil aqui da região contou com o apoio da Polícia Militar, da Patrulha Rural e também da Tropa de Choque de São Paulo. O Corpo de Bombeiros também ajudou nessas buscas em toda a região, na área de mata e também no rio Ribeira de Iguape. E foi 1 semana depois do sumiço de Gabriel, enquanto o Corpo de Bombeiros trabalhava aqui na beira do rio, que Nilton foi visualizado pela primeira vez. Enquanto os cães farejadores estavam aqui no local e os bombeiros na água, então ele saiu ali do buraco. Ele estava sem roupa e com um facão na mão. Ele estava muito nervoso, agressivo. E então o cão farejador entrou no buraco, mas nada foi encontrado. O menino Gabriel não estava ali. Os policiais apenas perceberam o local muito estranho, com coisas de criança e de mulheres. Mas até então, a esperança era encontrar o menino Gabriel com vida ou perdido aqui na região. Apenas os moradores e trabalhadores bem próximos aqui do buraco que já tinham percebido a presença de Nilton aqui na região. Ninguém sabia exatamente o nome dele, mas a imagem dele passando por aqui, seu Paulo, fica bem forte na sua cabeça. Bem forte. Eu conheço ele há 14 anos, né, aqui de registro aqui, que eu cheguei aqui em 2006. Ele passa aqui de manhã, né, sempre empurrando a bicicleta e volta à tarde, com a mochila nas costas, né. Só que ele não é assim de mexer, de roubar, nada. Ele sempre passa na rua, se você oferecer alguma coisa para ele, ele pega. Se você conversar, ele conversa, mas ele é calado, não fala com ninguém. Ele esteve aqui durante todo esse período? Segunda-feira ele passou de manhã e passou à tarde. Dessa semana? Dessa semana. Mas ele passa aqui todos os dias, passava todos os dias. Aí depois de terça-feira em diante para cá, a gente não teve mais contato com ele, não viu ele mais passando aqui. E vocês não perceberam nenhuma diferença no comportamento dele? Ele sempre calado, não fala com ninguém. Mas a gente, né, sente muito, né, pela criança, né, mas a gente não sabe o que fazer, né? Crueldade? Então, crueldade, né? Porque pelo jeito dele, ele não parecia uma pessoa normal, né? O senhor acha que ele, quando veio com o menino aqui para essa região, ele não passou por aqui pela estrada de terra, senão alguém veria? Não, ele nunca andou com ninguém, sempre ele andou sozinho. O menino talvez então pela linha do trem? A não ser que ele deixou a criança amarrada, né?
Aos poucos, as crianças voltam a brincar na rua. Já os adultos ainda sentem medo. Estou muito preocupado, né? Preocupado porque aí tem neto, né? Tem bastante criança aí, agora a gente é preocupado. Mas por ter acontecido essa prisão, se realmente foi esse camarada aí, a gente fica mais sossegado, né? A gente fica mais sossegado. Até que chegou a notícia da prisão preventiva do suspeito. Mesmo diante de todas as provas, é algo difícil de acreditar. Muita maldade, não tem nem palavra, para falar a verdade. Não tem nem palavra para dizer. Como é, eu vim até pensando agora, falei assim, meu Deus, como que pode uma pessoa, né, tá em consciência, né, fazer uma coisa dessa com a criança, um inocente que não tem força, que não tem nada, né? Para os vizinhos que sempre apoiaram a família de Gabriel, quem desconfiou da mãe precisa se desculpar. No ponto de vista dela, ela não está acreditando que é o filho dela, né? Então ela não está aceitando. Acho que a ficha dela vai cair depois que chegarem para ela e falar assim, realmente é o seu filho. Aí a gente, como vizinho, tem que chegar, tem que dar um apoio, tem que apoiar, tem que chegar, tem que abraçar, não julgar. A comunidade agora tem que, né, abraçar, né? Tem que, né, quem puder fazer, né, por eles, assim, apoio, né? Tem que apoiar eles, né? A mãe sempre disse que a família não tinha nenhuma participação no sumiço. Agora a Luciana cobra que o rosto de Nilton fique estampado, para que todos possam saber quem é o verdadeiro monstro da Vila Ouro. Às vezes senta aqui, ficou quietinha, na beira, lá na cama, caladinha. Eu fico vendo o sorrisinho dela assim pra mim, isso dói. Dói demais. Dói demais eu ficar olhando as fotos dele.